Viver nas cidades está cada vez mais difícil. Espaços saturados, ar poluído e habitantes estressados. Que o trânsito é o maior vilão já sabemos. Mas que tipo de soluções estão sendo implementadas na sua cidade para contornar isso? Os problemas de mobilidade causam perdas econômicas expressivas, desperdiçam a energia das pessoas e sobrecarregam a atmosfera com poluentes. Porém, o maior prejuízo percebido pelo usuário é o tempo desperdiçado. Só que poucos perceberam que não existe saída fora do transporte público. Defender a priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual é a forma mais inteligente de se planejar uma cidade. Quanto maior a velocidade operacional do transporte público, menor é o custo da operação do sistema. Em uma simulação, os sistemas com prioridade total ao ônibus conseguem circular com velocidade operacional maior, verificando-se redução dos custos da ordem de 25% em relação ao sistema comum que circula nos congestionamentos. O aumento do número de automóveis tem reduzido o espaço dos ônibus na matriz de deslocamento urbano. Caso a tendência de políticas de incentivo ao transporte individual seja mantida, a perspectiva é que a participação do transporte público reduza para 35% nos próximos 25 anos. Um sistema de ônibus de alto padrão como o BRT, por exemplo, transporta a quantidade de pessoas equivalente a 180 carros, ocupando muito menos espaço nas vias. Quando o transporte coletivo melhora, melhora toda a condição de mobilidade da cidade, inclusive para o automóvel. O veículo particular passa a ser usado então de maneira mais sustentável. Com menos tempo desperdiçado nos engarrafamentos, um trabalhador se torna mais produtivo. E o tempo que sobra pode ser investido em atividades sociais e culturais. Os congestionamentos e o excesso de veículos nas ruas também despontam como vilões do meio ambiente. O trânsito é responsável pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa nas cidades. Utilizar o transporte público significa reduzir as emissões per capita na atmosfera. Ainda não se convenceu? Bom, além de ser mais vantajoso para o meio ambiente e para as cidades, optar pelo transporte coletivo urbano também representa um estímulo à economia local. Ao todo, o setor de transporte público empregou quase 13 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente. Os rendimentos ligados ao setor alcançaram a cifra de 29 bilhões de reais. Isso sem contar todos os setores da economia, que ganham em produtividade quando existem boas condições de mobilidade. Só que para tudo isso dar certo, é preciso construir uma rede de transporte coletivo de qualidade. Um bom sistema, operado com eficiência, possibilita as pessoas optarem pelo transporte coletivo e não meramente o utilizarem enquanto aguardam o dia em que possam comprar uma motocicleta ou um automóvel. E todo bom sistema de transporte coletivo urbano tem que ter conforto para os usuários, boa cobertura, informações claras, segurança, acessibilidade, eficiência operacional e ambiental e tarifas adequadas. O assunto é tão complexo que o governo federal sancionou a Lei de Mobilidade Urbana, impondo aos municípios que desenvolvam seus planos de mobilidade. O problema é que não é tão simples operar um sistema de transporte de qualidade. É preciso alta tecnologia, planejamento e vontade política. Não se pode negar, o caminho é a adoção de uma rede integrada de transporte urbano estruturante do desenvolvimento da cidade. Priorizar o transporte público urbano é a única solução para as cidades do futuro. E promover o transporte coletivo é a nossa missão.